Nós temos um curso que é o curso de guias de percursos pedestres, que salvo erro já fizemos 7 ou 8 edições, se calhar o Bruno saberá melhor. Penso que vai ser a oitava este ano, em que as primeiras fui eu que dei. Estou aqui já a ver várias pessoas que fizeram esse curso connosco e, e depois o Bruno é que assumiu, por isso é que estamos aqui os dois para falar sobre este assunto. Mais do que eu ser um guia muito experiente ou de ser um guia muito bom, de me considerar um guia muito bom, eu considero-me uma pessoa que tenho pensado muito sobre o assunto das competências do guia de percursos pedestres. Não quer dizer que eu seja exímio na sua execução, mas tenho pensado sobre o assunto e é isso que queremos partilhar hoje convosco. Esta costuma ser a primeira aula dos cursos e normalmente acaba por ser surpreendente, porque as pessoas vêm para um curso de guias de percursos pedestres e imaginam que às vezes têm uma visão um pouco restrita e um pouco limitada do que é preciso saber ou saber fazer para ser um bom guia de percursos pedestres. E a pergunta que eu costumo fazer no início, e vou-vos fazer agora também a vocês, utilizando uma plataforma digital para isso, é: eu gostava que vocês respondessem, e podem dar mais do que uma resposta, podem dar respostas que quiserem, podem até alterar respostas. E a pergunta é: quais são para vocês as áreas mais importantes nas competências do guia de percursos pedestres? Bruno, enquanto as pessoas respondem, queres acrescentar alguma coisa? Queres fazer algum comentário? Hum, Posso falar sobre isso. É óbvio que vai haver respostas muito diversificadas, o que é bom. Ah, hum, Todas elas vão estar corretas, também de certeza absoluta. Ah, Há algumas que são comuns e que nós, em contexto de formação, damos mais importância, mas eu queria deixar só aqui se calhar estou a antecipar um bocadinho esta Não, parte não, das não, força. competências. Eu costumo dizer que depois no mercado de trabalho, por assim dizer, o mais importante não é nós termos as competências certas, porque provavelmente todos vamos estudar todas e todos vamos ter as mesmas, é ter um cunho pessoal, é ter um perfil nosso, e vender aquilo que a gente é, um pouco por aí. Ok. Mas existem competências que devem ser adquiridas para o sucesso e segurança da atividade, sempre. É isso tudo. Vou compartilhar aqui então os resultados e à medida que forem respondendo eles vão continuar a aparecer. E não sei se conhecem estas nuvens de palavras, já devem ter visto isto em vários sítios. Aquelas que são mais referidas são aquelas que aparecem em maior tamanho, não é? E curioso, temos aqui a empatia em grande plano no centro, que eu acho muito interessante. Temos o conhecimento, temos a segurança, a liderança, a comunicação, a responsabilidade. Portanto, estou a ler só as maiores palavras, que são aquelas que foram referidas por mais pessoas. Depois posso ver em detalhe quantas pessoas é que disseram estas palavras. Segurança a aparecer com mais força, o conhecimento com mais força, competência, responsabilidade, primeiros socorros. São tudo áreas de competência muito interessantes. Mas reparem no centro: liderança, empatia, conhecimento e segurança. Comunicação, liderança, empatia, muito interessante. E eu lanço uma segunda questão. Isto hoje está a ser mais interativo. E a segunda questão é: destas áreas que vocês referiram, e agora só podem responder a uma, vou ter que partilhar outro link, só podem responder a uma, qual é para vocês a mais importante de todas? Eu faço sempre esta pergunta em várias áreas dos cursos de técnicos: qual é a competência mais importante? E acho muito engraçado a percepção que cada um tem. É curioso, eu posso adiantar porque vi muitas vezes estas respostas e é muito comum aparecer sempre a empatia. Então, escolhendo uma, aquela que é mais referida é a liderança. E que faz bastante sentido, não é? Pode ter todas as outras competências. Se não conseguir liderar o grupo, não serve de nada. Depois me parece também a empatia, como o Bruno disse, e aparece a comunicação. Todas elas, estas três estão muito interligadas. Não é? Para liderar é preciso ter competências de comunicação, para ser empático, para liderar é preciso ser empático. Depois vem a competência, que é um bocado geral, conhecimentos, formação, deve ser primeiros socorros.
Vamos talvez encontrar a resposta a esta pergunta ao longo da aula. Esta apresentação já algumas pessoas a viram na primeira aula do curso de Guias de Percursos Pedestres e só contextualizar que é especificamente ou é muito vocalizado, muito vocacionado para guiar percursos de um dia. Não é a aula de hoje ou o tema de hoje não é o guia de montanha. Claro que muitas competências serão transversais, mas o tema aqui é específico das competências das caminhadas de um dia. Uma forma possível de organizar as várias competências é separar isto em três grandes áreas. Isto aparece em várias áreas do conhecimento, da psicologia e assim. Há quem divida o saber fazer e o saber ser. Por vezes aparece também o saber saber, que é o conhecimento puro. O saber fazer são as técnicas, aquelas coisas que são treináveis para melhorar. E as atitudes associadas ao saber ser ou saber estar. Também aparece por vezes o saber estar. E nós dividimos as competências nestas três áreas e às vezes há uma tendência de pensarmos mais nos conhecimentos e nas técnicas e nos esquecermos um pouco das atitudes. Embora aquilo que vocês referiram da empatia, da liderança e da comunicação se encontre um pouco entre o saber fazer e o saber ser. Dentro do saber temos, portanto, conhecer um pouco da história, da origem da atividade de caminhada, não é? Do pedestrianismo, de onde é que isto veio, porque é que isto se faz, os conceitos que existem e as tendências atuais, ter conhecimento da lei no que toca à animação turística, ao Sistema Nacional de Áreas não é protegidas, classificadas. Portanto, tudo isto são conhecimentos, coisas que se podem ler nos livros, não é? Conhecimento sobre marcação de percursos pedestres, conhecimentos sobre interpretação do território, geologia, biologia e património também. Portanto, este é aquele conhecimento mais livresco. E depois aparece aqui estas a preto que já estão um bocado na fronteira. Portanto, conhecer os riscos da atividade já poderá se questionar se está na área do conhecimento ou se está na área do saber fazer, na parte de reconhecer o risco. Conhecer as tendências do equipamento, perceber de equipamento também está entre o saber e o saber fazer, e a técnica da comunicação, ou a questão da comunicação também está um pouco entre as duas. No saber fazer, claramente, temos aqui em baixo, a branco, a progressão, as técnicas de progressão em diferentes terrenos, as técnicas de orientação, a planificação da atividade e fazer uma análise de risco. Um bocado na fronteira, como eu disse anterior, o conhecimento sobre equipamentos, uso e manutenção, conhecimentos de alimentação, portanto é preciso saber sobre alimentação, mas também é preciso saber fazer, é preciso saber escolher e preparar e organizar-se e alimentar-se. E também a meteorologia também exige muito conhecimento e também exige muita técnica. Não fiquem enjoados com esta apresentação. Dentro do saber ser ou saber estar, no que se refere às atitudes, portanto, o profissionalismo, uma atitude profissional perante os participantes, o respeito, a assertividade, a inclusão, a confiança, a ética e também não está aqui, mas a empatia que vocês referiram. A comunicação aparece aqui numa fronteira, porque se pensarem a comunicação tem muito do saber estar, mas também é uma técnica que pode-se aprender, treinar e melhorar. Está um bocado nos dois campos. A liderança também tem muito a ver com a nossa atitude e com o saber estar, mas também é treinável e também pode-se aprender e pode-se treinar para melhorar a nossa capacidade de liderança. Atuar em situações de emergência é a mesma coisa, portanto, é saber estar, permanecer calmo, tomar decisões rápidas tem a ver com o saber ser, mas também é treinável e é aprendizável enquanto técnica, nomeadamente a aplicação dos meios de socorros. E agora, a ideia é passarmos mais exaustivamente um bocadinho sobre os vários temas e volto a repetir que podem deixar mensagens ou perguntas sobre coisas que vos suscitem a atenção ou que não concordem ou gostavam de ver mais esclarecidas. Dentro então dos conhecimentos, acho que havia precisão aqui, não sei se ouvem. Conhecimentos sobre o território, portanto, quando nós fazemos uma caminhada,
quando nós organizamos uma caminhada, a parte interpretativa, a parte de contar uma história às pessoas, de falar sobre o sítio onde estamos, é uma componente fundamental e que torna a caminhada mais interessante do que propriamente o caminhar por caminhar como uma atividade física. E aí falamos dos conhecimentos do terreno, da morfologia terrestre, de conhecer os rios, de conhecer as montanhas, os vales, fauna, flora e geologia, três áreas essenciais que nós temos no nosso curso de guias. Normalmente é feito em parceria com o Geoparque, o Aroca Geoparque e os seus técnicos que nos vão falar destas três áreas. Falar sobre o património histórico e cultural, sobre as tradições, as lendas, os monumentos, o passado histórico daquela região é muito interessante. E se soubermos outras curiosidades e até conhecer pessoas locais, falar da senhora que faz o pão, falar da senhora que trata da capela, falar do senhor do pastor que passa ali, que é o dono daquele terreno, daquele rebanho, são tudo adendas que são muito interessantes do ponto de vista de conhecer o território. Dentro da atividade da caminhada, é importante o guia estar atualizado, perceber um pouco das tendências, dos conceitos, dos vários tipos de caminhada que há, dos vários nomes que são dados em vários países, não é? Dos rótulos comerciais, não é? O hiking, o trekking, o Nordic Walk, todos os nomes, portanto é bom ter essa cultura. Até conhecer livros, tem aqui alguns exemplos de alguns livros sobre o tema e também filmes. Acho que é importante conhecermos filmes. Tem aqui quatro exemplos, não é? O filme sobre o Caminho de Santiago, o filme Wild, que é de uma americana nada preparada que vai fazer um daqueles grandes trails da América, não sei se é o Appalachian Trail, se é o outro, já não me lembro. O Into the Wild, que é um clássico, e o The Way, não sei se conhecem, que também é um americano que vem fazer o Caminho de Santiago por uma razão espiritual interessante. Dentro dos conhecimentos, ter conhecimento das leis que regulam esta atividade, tanto do ponto de vista da animação turística, portanto, da atividade comercial para clientes, como se for do ponto de vista desportivo ou associativo, portanto, regem-se por leis diferentes. Ter conhecimento do que é que são o Sistema Nacional de Áreas Classificadas em Portugal, perceber se estamos a caminhar nelas ou não e conhecer a regulamentação legal. Ter conhecimento sobre os seguros, sobre a obrigatoriedade do mesmo e o tipo de seguros que temos que ter para realizar estas atividades. E também existe um regulamento de homologação de percursos pedestres. Eu não estou a dizer que esta atividade se restrinja aos percursos marcados, mas muitas vezes iremos utilizar PRs ou partes deles e perceber como é que funcionam os PRs e como é que são homologados e qual é o regulamento que está por trás deles em Portugal. Dentro da educação ambiental, e esta poderia estar na parte das técnicas do saber fazer, mas aqui o importante não é tanto estarmos a decidir em que área é que pomos cada uma das técnicas, é passarmos por elas todas tendo consciência de que algumas delas tocam em várias áreas, não é? Do saber fazer ou do saber ser ou do saber. É muito importante passarmos uma mensagem de educação ambiental, ter estes conceitos da pegada ecológica, dar bons exemplos, respeitar todos os elementos que existem ao longo da caminhada e tentar diminuir o nosso impacto. Há uma atividade também que se pode adicionar, que é gira, que é uma tendência também, não é? Que é o plugging, que é o apanhar do lixo. Portanto, é essencial, é uma competência muito importante o guia ter este papel da educação ambiental. É muito importante conhecer os riscos da atividade, embora a caminhada seja uma atividade de um risco relativamente baixo e controlado, um guia deve ter noção dos perigos e dos riscos, sejam eles os ambientais ou os humanos, conhecer as principais causas de acidente, nomeadamente a desorientação, a fadiga, a exaustão, o choque térmico. Dentro das competências técnicas, conhecer sobre equipamentos, não só para estarmos bem equipados, como também para informar as pessoas. O calçado é sempre fundamental, as meias também. Conhecer a lógica da roupa e das camadas, os tipos de mochila, como ajustar a mochila, como colocar a mochila, como distribuir as coisas dentro da mochila, o uso de bastões e saber recomendar bastões e como usá-los,
outros acessórios como para levar água, para se orientarem, para iluminação, tudo. Os equipamentos próprios do guia, que são, o guia deve levar na sua mochila coisas específicas, um pouco diferentes dos participantes, não é? Habituar-se a ter uma checklist também é uma competência, para que nunca falte nada, porque uma vez esquece da faca, no outro dia esquece do telemóvel, no outro dia esquece do mapa, portanto, se tivermos uma checklist, é possível que consigamos evitar isso. E saber informar também bem os clientes sobre o tipo de equipamento que devem levar para cada atividade. Sobre a alimentação, ter os conceitos básicos, né, que a alimentação para as caminhadas deve ser rica em aporte calórico, deve ser leve, de preferência, deve ser de fácil digestão e agradável ao participante, não é? Não adianta levarmos uma coisa que tenha um equilíbrio calórico e peso extraordinário, mas a pessoa não consegue comer aquilo, não é? Portanto, deve ser agradável também. A quantidade indicada, suficiente, e comida, opções de alimentação que se preservem, que não se estraguem ao longo da atividade, não é? Evitar as coisas que se estragam com o calor ou que facilmente ficam amassadas ou deterioradas, não é? A típica banana e o iogurte e o queijo, que um pode se estragar e o outro que se pode amassar todo, não é? Fazer um cálculo calórico para poder recomendar às pessoas do gasto que vai ser feito e quanto é que nos recomendamos que as pessoas levem. E alguns erros comuns, não é? Como a maionese, não levar hidratação suficiente, são alguns dos erros que a gente vê e que devemos alertar para que não aconteçam. Conhecimentos sobre técnica de caminhada em diferentes terrenos, seja em piso molhado, seja em zonas rochosas, em zonas com vegetação rasteira, terrenos com maior declive, descidas, subidas, portanto, toda uma técnica que nós devemos dominar e também saber recomendar e aconselhar. O uso de bastões, o ajuste da mochila, escolher do itinerário, portanto, esta acaba por ser muitas vezes a primeira competência que nos referem, é o guia tem que saber o caminho, não é? Tem que saber escolher o caminho. E muitas vezes as pessoas começam os cursos a achar que essa é talvez a maior competência, é essencial, todas elas são muito importantes, mas acaba por ser depois uma menos, não é menos fundamental, mas talvez das mais fáceis de nós dominarmos. Saber dar ajudas em algumas passagens, saber gerir o ritmo do grupo, não é fácil, fazer paragens, a gente chama as paragens técnicas aquelas paragens curtas, que as pessoas não se chegam a sentar nem a tirar a mochila, só para fazer alguns ajustes ou tirar ou colocar mais roupa, beber, hidratar e continuar. E também paragens estratégicas para reagrupar o grupo. Gerir o ritmo do grupo é um dos maiores desafios da liderança. Portanto, tentar que os mais acelerados não se sintam desmotivados, conseguir esperar pelos mais lentos e que toda a gente saia satisfeito com uma caminhada. Não é fácil gerir o ritmo na caminhada. É dos maiores desafios. Conhecimentos de orientação, seja ela com o mapa, seja ela pela natureza. O uso de bússolas, imutos e triangulações eu quase que punha isto no conhecimento mais do saber, porque no terreno hoje em dia trabalhamos muito mais com o mapa ou com recursos tecnológicos. É importante dominarmos os recursos tecnológicos, saber gravar um track, saber pesquisar tracks, saber seguir um ficheiro de um percurso e também dominar competências para editarmos esses percursos em casa antes das nossas atividades. São competências interessantes do ponto de vista da orientação. Do ponto de vista da planificação, nós já demos aqui uma aula sobre isto e por isso eu vou ser um bocado mais breve, mas é só reforçar a ideia de que é uma das grandes chaves do sucesso das nossas atividades. É nós estarmos informados, nós planearmos com o máximo detalhe, termos alternativas. Quanto mais informados e quanto mais planeados, quanto melhor for a planificação, mais facilidade vamos ter a ajustar, reagir e ter sucesso na nossa atividade. A planificação deve ser ajustada ao grupo, ao tamanho do grupo, à predisposição do grupo, à motivação do grupo, às condições meteorológicas. Portanto, temos de ter esta capacidade de alterar a nossa planificação. Se ficarmos muito presos a um plano, portanto, se o plano inicial era fazer aqueles 25 km e a coisa não está a resultar e nós não temos a capacidade de nos adaptarmos, poderá não correr bem. Portanto, é muito importante planificar, mas também é muito importante ter a capacidade de gerir a atividade e de fugir à nossa planificação se isso for
para o proveito da atividade e para o sucesso da atividade. A planificação também inclui e ajuda na prevenção do risco e dos acidentes. Meteorologia também já vemos aqui a nossa aula, mas é fundamental nós vermos as previsões e no dia anterior, nas horas anteriores, fazermos o ajuste da nossa planificação em função da meteorologia. Eu já mudei a direção de uma caminhada por causa da direção do vento associada à chuva. Eu já mudámos completamente o percurso, já fizemos plano B, plano C por causa da meteorologia, ou porque estava a nevar e evitamos as partes altas, ou porque estava molhado e evitamos as partes escorregadias. Portanto, é fundamental um guia ser hábil e treinado na consulta de meteorologia e fazer disso, usá-la em seu favor nas opções que faz. Passando para as atitudes. E é a questão do saber ser e saber estar. Este campo, nós notamos que os nossos cursos é aquela em que é mais difícil moldar as pessoas, portanto, porque isto já vem muito da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso background, e nós podemos dar algumas diretrizes daquilo que nós achamos que é talvez o mais favorável, não digo correto, mas o mais favorável, mas é muito difícil. E aqui, pegando um pouco no que o Bruno disse, também a identidade de cada um vai fazer a diferença. Não é? Eu posso achar que uma pessoa com guia é demasiado engraçado, mas isso é só uma opinião minha. Não é? Eu não posso afirmar que ele é demasiado engraçado e isso pode ser o segredo do sucesso dele ou pode agradar a um determinado grupo um determinado tipo de pessoas. Não é? Eu posso achar que um guia é demasiado sisudo e militarista e isso pode ser o segredo do sucesso dele também de alguma forma. Portanto, o que nós transmitimos aqui são traços gerais e diretrizes, mas depois o caráter de cada um, como o Bruno disse, é aquilo que nos distingue e aquilo que faz de nós sermos guias diferentes uns dos outros. Em todo o caso, do ponto de vista da conduta, eu acho que é preciso ter uma atitude inspiradora pela tranquilidade, pelo respeito, transmitir confiança aos participantes. Portanto, a pessoa desde o momento que nos vê a primeira vez começa-nos a avaliar e começa a tentar perceber, mesmo de uma forma inconsciente, se está a sentir confiança em nós, está a sentir a tal empatia que vocês tanto referiram e se sente inspirado em caminhar connosco. Isto trabalha-se, treina-se e também vai muito de cada um de nós. Mas é importante nós termos esta consciência de que nós temos que transmitir confiança aos participantes. Temos que mostrar que somos experientes, que conhecemos o percurso, que dominamos muitas das variáveis e que vamos levar a caminhada a bom porto, que temos ferramentas e capacidades e competências para levar a caminhada a bom porto até ao fim. Muito importante a pontualidade e a nossa apresentação, a forma como nos apresentamos, como nos vestimos. Muito importante a honestidade no que toca aos horários, ao tamanho, à dificuldade da atividade, aos preços. Portanto, não vamos perder as pessoas por causa de uma desonestidade ao nível dos valores de inscrição, ou algumas pessoas no grupo estão a pagar um valor, outras pessoas estão a pagar outro, mas porquê? É possível isto acontecer, mas que seja de uma forma honesta e aberta e transparente. Claro que educação com toda a gente, respeito, hoje em dia fala-se muito também na inclusão, não é? Ser inclusivo o máximo possível e ter o máximo de atenção ao grupo e mais uma vez ter uma política correta de preços. Comunicação, também já tivemos uma aula sobre isso. Só dar atenção aqui, ou destacar que os primeiros momentos são essenciais, a pessoa cria logo uma imagem nossa tendo por base a primeira abordagem, as primeiras frases que a gente diz, a forma como nós cumprimentamos o grupo. A comunicação não verbal, muito interessante, muito importante. A nossa postura corporal, os nossos gestos, a nossa atitude, se é uma atitude tranquila, confiante, algo autoritária, ou pelo menos que exerça alguma autoridade, é interessante. Ter uma comunicação objetiva e clara. Há pessoas que conseguem dizer 3 frases e no fim os participantes ficaram na dúvida sem perceber o que é que ele queria dizer, não é? Afinal vai ser grande, vai ser pequena, vai ser difícil, não percebi, porque às vezes o uso da ironia e do sarcasmo não deixa que a mensagem seja clara, sobretudo com grupos que nós não conhecemos, não é?
o tom de voz, o ritmo, dominar outras línguas é muito importante, não é? Se trabalharmos com o mercado de estrangeiros, nem que a gente não fala francês, mas ter a atenção de dizer pardon, s'il vous plaît, bonjour, je parle pas français, mas claro que se falarmos é melhor, mas se não falarmos, ter pelo menos algum cuidado e dizer algumas palavras e que gerar empatia também no facto da barreira da comunicação por causa da língua. É importante. Depois a questão do briefing inicial, que já foi aqui muito explorado pelo Bruno. E depois ao longo do percurso também é interessante pensarmos como é que nós distribuímos a informação que temos para dar ao longo da atividade. Não vamos massacrar as pessoas com uma palestra inicial de meia hora, nem de 15 minutos, mas vamos fazendo pausas para explicar coisas, para interpretar, para diluir a informação ao longo da atividade. Pode ser uma estratégia muito, muito interessante. Interessante também do ponto de vista da comunicação, é a conversa final que temos no grupo. E aí nós aprendemos sempre com eles, percebemos o que é que temos a melhorar e também podemos tentar, nesta fase, aliciar as pessoas a voltar e a fazer outro tipo de atividades e esclarecê-las sobre outras atividades que sejam possíveis fazer connosco ou com outras pessoas. Foi talvez mais referida como competência fundamental por vocês. E eu começo aqui por dizer que é mais uma arte do que uma ciência. Isto porque o que funciona para uns não funciona para outros, o que funciona para um grupo não funciona para o outro. A liderança é mesmo uma arte e é algo que se treina, que se aprende, que se estuda, mas que, sobretudo, tenta-se que resulte vou dar aqui algumas dicas do que eu acho que pode funcionar melhor e que nos podemos refugiar nestas técnicas para uma boa liderança. Portanto, há vários tipos de liderança, não é? Aquele mais autoritário, há o mais passivo, o assertivo. Não há nenhum estilo que seja perfeito, nós temos que ajustar a nossa personalidade e ao grupo, tentar, por vezes, se calhar temos que ser ligeiramente autoritários. Com outros grupos, um estilo permissivo pode funcionar muito bem. O assertivo é sempre aquele que está no meio termo, é aquele que respeita o outro, não deixando de impor aquilo que é a nossa vontade e aquilo que é a nossa liderança, mas respeitando também o outro. Uma boa liderança implica justiça, implica honestidade, mais uma vez, e implica respeito. Portanto, nós, através do respeito pelos participantes, eventualmente será um meio para conseguir o respeito pelas nossas pessoas. Definir claramente a autoridade e a liderança, portanto, nós não somos mais um participante que conhece o caminho e que vai sugerir uma caminhada. Se formos por aí, poderemos perder o grupo muito facilmente. Portanto, eu acho que inicialmente, cada um à sua forma, vamos esclarecer a nossa autoridade naquela atividade. Portanto, nós somos o guia, eles devem cumprir e seguir as nossas indicações para que tudo corra da melhor forma. Esta mensagem deve ser clara. Como o fazemos? Depende. Se estivermos com um grupo de crianças, se estivermos com um grupo de idosos, se estivermos com um grupo de pessoas pouco motivadas para caminhar, se estivermos com um grupo de pessoas de uma equipa de futebol fisicamente muito ativa, mas pouco interessada, agora estou a entrar nos estereótipos. E então a forma como nós vamos impor esta autoridade vai variar em cada situação, em cada momento. Mas é importante deixar isto bem claro. E que ninguém passe à minha frente e que as pausas são para fazer quando eu disser e quando eu reunir o grupo toda a gente, não vamos arrancar enquanto o grupo não estiver todo reunido e estas coisas são para impor e manter de uma forma justa e consistente e coerente. Já agora, Definir, Nelson, diz. relativamente ao que acabaste de referir neste momento, há um comentário aqui mais antigo do José Alberto Pereira, que até é bastante interessante para complementar o que estavas a dizer, e em que ele diz: o manter o grupo coeso numa caminhada é uma das premissas mais importantes, mas não é fácil gerir personalidades que gostam de arriscar e não se manterem próximos do líder ou guia do grupo. É precisamente no seguimento do que eu disse, é mesmo isso. Eu sei que ele já escreveu isso antes, mas agora chegamos a essa parte. Portanto, temos que esclarecer e temos que nós próprios admitir a possibilidade de cancelar uma atividade ou retirar uma pessoa de uma atividade
se ela não estiver disposta a cumprir as nossas indicações. Eu nem gosto muito da palavra regras, mas as nossas indicações. E o indivíduo, eu faço normalmente com alguma leveza e algum humor, mas o grupo tem que perceber que não pode passar à nossa frente. Se nós impomos essa regra, o guia vai na frente e é claro que quando duas ou três pessoas se adiantam, eu não digo, olá, chega aqui para trás, vem para aqui para trás de mim. Não, eu tenho outras estratégias, não é? Às vezes faço uma brincadeira e viro numa direção contrária, não é que eles vão, e depois digo, então, vocês vão na frente, eu é que sei o caminho, não é? Mesmo que não seja para ali, não é? Ou brinco com o grupo, ou digo assim a algumas pessoas, olha, os vossos colegas não ouviram muito bem aquela parte de que tinham que ir atrás do guia, e eles próprios chamam pelo grupo, portanto, há várias formas de o fazer. Eu sou normalmente mais assertivo, e se calhar não estou assertivo e o passivo, mas tento conquistar as pessoas, tento conquistar o respeito das pessoas também pelo respeito que tenho por elas. Também depende da situação. Claro, Quando eles passam à frente e é uma coisa tranquila, ou se passam claro, à frente num precipício, e aí talvez tínhamos que ter um bocadinho mais de levantar a autoridade. voz. Exatamente. Sim, sim, às vezes é uma estratégia deixá-los passar à frente. Há aquelas pessoas que estão tão estressadas com o ritmo ser lento que, por exemplo, nas subidas, eu opto às vezes por deixar subir até um determinado ponto. Se olha, vocês estão com muita pressa, já percebi. Então, olha, vão subindo e lá em cima tem aquela árvore com aquela sombra, e vamos reunir o grupo todo ali, ok? Também percebo que custa caminhar abaixo do nosso ritmo. Também tenho essa compreensão e essa consciência de que cansa caminhar abaixo do nosso ritmo confortável. A tomada de decisão é uma dos desafios da liderança, não é? Quando é preciso decidir continuar ou parar, separar o grupo ou manter o grupo junto, cancelar a atividade ou continuar, chamar transporte por causa da chuva. Portanto, a tomada de decisão é algo que é um dos desafios da liderança e que deve ser firme. Nós podemos demorar um pouco a tomar a decisão, podemos até ouvir o grupo, se quisermos, se entendermos, mas depois a decisão é nossa e deve ser firme. Um guia que fique na dúvida e indeciso vai perder o grupo. O grupo vai se dividir e depois vai querer liderar. Portanto, a tomada de decisão é algo que é de extrema importância e deve ser feito de forma ponderada, mas segura. Em termos de liderança, estar muito atento ao grupo, perceber quem é que está exaltado, quem é que está cansado, quem é que tem que parar, é uma competência de liderança. Gerir conflitos, como disse a pessoa que participou no chat, portanto, às vezes há pessoas que não estão com o mood, está a ocorrer a palavra só em inglês, portanto, com o espírito mais adequado e às vezes nascem conflitos, não é? E quando as pessoas estão cansadas e quando estão com fome e quando estão com frio ou com calor, às vezes vêm ao de cima facilmente as atitudes menos assertivas e menos respeitosas e é preciso gerir isso. Não é fácil. Só pegando no contexto da comunicação e neste contexto de liderança, eu costumo usar uma estratégia de, durante o briefing, nas comunicações menos importantes, mais informais, usar uma estratégia de comunicação mais assertiva, ou mais autoritária, com um objetivo de perceber o retorno do grupo. Ou seja, normalmente quando tu és mais bruto a falar, há duas ou três pessoas que mudam a comunicação não verbal e tu começas a perceber o grupo, ou seja, usar a comunicação para estudar o grupo em prol da nossa liderança, para definir Sim, as nossas estratégias. sim, é uma boa estratégia defensiva é começarmos com um tom um bocadinho mais autoritário. E, portanto, depois podemos afrouxar se o grupo permitir, ou então podemos manter. O contrário é mais difícil nós perdermos o respeito do grupo inicialmente e depois termos, fazer um esforço para nos impor e dizer, malta, eu agora estou a falar a sério. Há bocado estava a brincar, mas eu agora estou a falar a sério. Portanto, percebo perfeitamente o que dizes e concordo. Às vezes começar um bocadinho mais, uma certa distância, um certo profissionalismo, não é preciso arrogância, mas uma certa distância para marcar a nossa autoridade inicial. Atribuir funções não só às pessoas que nos estão a auxiliar, a guiar, mas também aos participantes do grupo. Às vezes podemos pedir a uma pessoa que acompanhe outra, pedir a uma pessoa que leve a mochila ou que
esteja responsável por reunir o grupo ou assim, portanto é algo que podemos fazer do ponto de vista da liderança. E também, do ponto de vista da liderança, verificar no início, não adianta a meio, ir ver se as pessoas tinham meias ou se tinham calçado adequado. Portanto, atuação em situações de emergência. Também se treina, também se estipulam protocolos, mas as situações de emergência são sempre imprevisíveis, não é? Se fossem previsíveis, elas não aconteciam, a gente conseguia antecipá-las. E sendo imprevisíveis, vão requerer sempre uma reação e uma atuação diferente, embora podemos tentar padronizar e tentar ter alguns procedimentos estipulados, mas nunca há duas situações iguais. Mas há aqui algumas diretrizes que nós vamos deixar, que é, primeiro, tentar tranquilizar o grupo. Mesmo que vejam sangue a sair assim de uma forma assustadora, tentar tranquilizar o grupo. Mostrar, eu costumo dizer isto nos cursos, às vezes eu não faço a mínima ideia o que é que vou fazer nos próximos 30 segundos. Mas eu dou a entender naquele momento que tudo está controlado e que eu vou ajudar as pessoas e que vamos conseguir sair dali e que vai haver solução e que eu já passei por aquilo muitas vezes e que a coisa correu sempre bem. Mesmo que na minha cabeça, por dentro, esteja a pensar: oh meu Deus, como é que eu saio daqui? Nunca me vi noutra. Mas isso não é o que eu tento não passar cá para fora. A tal tomada de decisão pode não ser imediata, deve ser rápido, mas é mais vale perder algum tempo e depois a atuação. Portanto, se a tomada de decisão é aplicar primeiros socorros, atuamos. Se a tomada de decisão é sair dali com o grupo todo, atuamos. Se a tomada de decisão é permanecer e chamar ajuda, atuamos. Portanto, analisar, decidir e atuar com firmeza, com tranquilidade. É muito importante todos termos formação em primeiros socorros, ter connosco sempre um kit de primeiros socorros. Por mais cursos que eu faça, se calhar já fiz 10, eu nunca estou confiante, porque eu não trabalho na emergência médica, porque eu não trabalho nas ambulâncias, eu nunca estou confiante que vá saber atuar, ou que vá ter a melhor atuação, mas já fui percebendo ao longo dos anos que pelo menos vou fazer melhor do que se não tivesse formação nenhuma. Não é? Vou fazer um bocadinho melhor, vou cometer menos erros e vou estar um bocadinho mais preparado. Portanto, é fundamental que a gente tenha formação de primeiros socorros, mesmo que a gente sinta que não sabe nada ou que ainda não sabe tudo. Mas sabemos sempre qualquer coisa. E sabemos sempre gerir as prioridades. Não respira, está a sangrar, as prioridades começam a ficar claras na nossa cabeça. Ter meios de comunicação de emergência, o telemóvel hoje em dia resolve quase sempre, mas estar prevenido caso não haja cobertura de telemóvel. Haver uma alternativa de rádio ou telefone de satélite em cenários mais inóspitos. Ter um plano de atuação de emergência definido, de preferência escrito, se é uma empresa que faz uma atividade regularmente, ter um plano de emergência escrito, portanto, onde está definido quem é que atua, quem é que se chama, o que é que se transmite, quais são os pontos de recolha da atividade. A capacidade de resposta dos meios de socorro, portanto, quando eu faço uma atividade muitas vezes num sítio, eu tento perceber quais são os bombeiros que vão ali e qual é a capacidade deles e o conhecimento deles. E já tivemos casos muito interessantes de articular protocolos de atuação. Um hábito que nós criámos foi de informar a corporação de bombeiros locais sempre que íamos fazer uma atividade ou uma atividade que saísse da norma, dizer o percurso, dizer a hora, dizer o grupo e no final do dia informar que aquilo correu bem. Uma altura estávamos a fazer isto com os bombeiros de Santa Cruz da Trapa quando trabalhávamos mais do lado da Serra da Arada. Saber explicar o acesso a forças de resgate que venham ter connosco, saber usar coordenadas e claro que o melhor socorro, não sei se conhecem esta frase, não é? O melhor socorro é aquele que não acontece, é a prevenção. Portanto, e aí vamos bater naquela palavra que o Bruno disse há bocado, não é? Que é a da antecipação. Se nós conseguirmos antecipar as situações de risco e preveni-las, é o melhor socorro que podemos fazer. Pronto, atuar sempre com calma, com lucidez, com confiança, estas coisas, a experiência ajuda, o ter passado já por várias situações ajuda, mas é sempre difícil controlar as nossas emoções e agir de forma racional em situações de stress e situações de emergência, mas penso que é minimamente treinável. E eu vou agora tocar no assunto que vocês responderam, que era
qual era então a competência essencial ou a mais importante em que vocês, a mais respondida foi a liderança? Eu posso depois falar alguns que não foram referidos em nenhum lado, pelo Podes, menos eu podes. não os vi em nenhum lado, e que acho que devem devem ser tomados em consideração. O primeiro é o endurance, é a condição física. Quase ninguém referiu, e em qualquer atividade das que a gente pratica é de extrema importância. Alguém que guia deve estar minimamente preparado em termos cardiovasculares e de força, por assim dizer. E depois tem o outro, que é não perder o sorriso. Ah, Acho que o guia não deve perder o sorriso do início ao fim, mesmo em situações de risco. E isso acontece várias vezes, perder o sorriso por alguns Daí dias. talvez a empatia está a aparecer Sem dúvida, aqui sim. bastante. Então, Sim. a última pergunta que eu tenho para vos colocar é uma escolha múltipla em que só coloquei três competências, portanto, que foi aquelas mais apontadas como sendo a fundamental ou a mais importante, onde está a liderança, a comunicação e a empatia. E eu vou-vos pedir para destas três votarem e escolherem apenas uma. E vamos ver qual é que é mais votado. Coloquei agora o link aí no chat. Portanto, temos em primeiro lugar, com 52% das respostas, a liderança. Em segundo lugar, a comunicação. E em terceiro lugar, a empatia. Muito giro. Não deixa de estar correto. Mais uma vez, como eu comecei, como eu termino, não há certos nisto. Eu acho que todas são importantes e acho que é muito difícil escolher uma. A escolher uma, eu vou-vos dizer qual é a minha opinião. Acho que o Bruno não vai dizer que não está certo nem errado, não é? Mas acho que já temos falado sobre isto. Só um bocadinho. Estou a mexer em muita coisa ao mesmo tempo. Eu posso dizer a minha. Podes dizer. Nós não combinámos esta parte. A minha é a antecipação. Ok. Ok. Agora vou-vos enjoar. Não vou nada enjoar, que ia passar a apresentação toda. Vou usar aqui outro meio, que é. Então, a resposta a esta pergunta, qual a competência mais importante, está mal escrito, e o Bruno jogou na mesma que eu. Não é por acaso, nós vamos falando sobre estes assuntos. Cá está ela. Queres explicar, Bruno? Se posso dar a minha A tua visão, perspectiva. antecipação, assim, a minha perspectiva. A antecipação joga em todos os campos daquilo que a gente acabou de falar, ou seja, ah, temos que nos formar primeiro para ser bons técnicos, para ter boa área técnica. Ah, Treinamos e conhecemos o grupo para poder comunicar melhor. Ah, É estar sempre um passo à frente, do que, do que nos pode acontecer. Ou seja, normalmente começamos, eu costumo às vezes dizer isto, começamos pelo pior cenário possível a fazer uma planificação, e praticamos o cenário o cenário ideal, o cenário ótimo. É começar de trás para a frente, é tentar perceber tudo que nos pode acontecer e estar preparado para tudo. Pronto. Estamos totalmente de acordo. Eu acho que o melhor guia, ou a capacidade mais extraordinária e mais difícil de adquirir de um guia, é de facto esta antecipação que o Bruno disse, de pensar e de perceber o que é que se passa à frente. É nós ver uma cancela que tem um arame para fora e que perceber que as pessoas podem se magoar ali e nós anteciparmos isto e vamos à frente e desviamos o arame. É nós vermos um terreno que tem uns cães de pastor e que os cães parecem estar soltos e nós conseguimos antecipar isto e prevenirmos que o nosso grupo se aproxime ou que tenha reações perante os cães, não é? É nós anteciparmos a meteorologia e a bom tempo cancelar uma atividade ou dizer às pessoas para se abrigarem porque vai vir aí uma chuva terrível e nós hoje em dia conseguimos perceber que vai chover durante 20 minutos ou que vai chover daqui a 20 minutos e conseguimos ter este rigor e antecipar todas as situações. Eu acho, eu até, há um conceito muito engraçado e para terminar, e acho que esta aula vai ser dentro dos 60 minutos mais ou menos, que era aquilo que a gente se propunha. Há um conceito muito engraçado que é a informação de uma caminhada está disponível e igual para todos os guias, ou seja,
Todos os guias têm acesso à mesma informação quando estão a guiar uma caminhada. Ou melhor, a mesma caminhada, se fosse guiada por várias pessoas, a informação que está disponível é a mesma. A capacidade de interpretar essa informação é que faz a diferença dos guias, na minha opinião. Aquela pessoa que percebe que o grupo está a ficar irritado, aquela pessoa que percebe que está a nascer um conflito, aquela pessoa que conquista, aquele guia que conquista a pessoa que está desmotivada, o guia que antecipa situações, pronto, de risco. E essa é a maior capacidade e é com muita experiência e com muita observação e não estar tanto centrado em nós e estar muito centrado no grupo e naquilo que está a acontecer à nossa volta. Acho que é o segredo do sucesso. O que eu acho giro é que o nosso curso tem 100 horas, não é, de formação e depois tem um estágio. E, e eu acho que as pessoas entram, a maior parte entram no nosso curso com uma visão, eu já disse isso no início, mas com uma visão muito ingênua do que é guiar percursos e com essas dúvidas e essas experiências. Eu tive uma vez um amigo que se perdeu, tive um amigo que uma vez num grupo que fugiu, olha, uma vez via numa caminhada e três pessoas separaram-se e foram para outro caminho e só os encontramos à noite. Tudo isto se previne. Não estou a dizer que não nos acontece nada, não é? Mas tudo isto é prevenível, é antecipável, com regras, com conhecimento, com planificação, com liderança e com antecipação. Da minha parte, agradeço a quem nos ouviu. Tem sido iniciativas, tem trazido muita, curiosamente, agora partilho isto, estas aulas abertas ao público em geral, têm trazido pessoas aos nossos cursos, que é curioso. As pessoas tomam conhecimento da associação por estas aulas e depois ficam interessados e têm-nos aparecido pessoas nos cursos que conheceram a dinâmica da associação. Por isso eu fico contente que a gente esteja a fazer isto de forma aberta e gratuita porque dá a conhecer o nosso trabalho e é essa. A nossa intenção é sempre da partilha das boas práticas em bom ambiente.